Olá, bom dia. Sexta-feira, 6 de março de 2026. Já chegamos para a última edição da Semana do Manhã Girassol. Começa o seu dia com o melhor da informação. Seguimos juntos até bem perto das 9 da manhã. Seja bem-vindo a essa viagem. Bom dia, Girassol. E hoje começamos esta nossa viagem com um olhar atento ao que escrevem os principais jornais do país e do resto do mundo. Começamos pelo portal Gira Notícias, que é daqui da casa da Rede Girassol, que escreve na sua capa: Executivo defende reorganização e modernização do Estado. O Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Dionísio da Fonseca, discursou na abertura da 6ª edição do Fórum do Instituto de Modernização Administrativa. Angola reitera reforço das relações parlamentares com Cuba e Saara Democrático. O turismo rendeu 667 milhões de dólares em 2025. Angola conquista 2 prémios de turismo na Alemanha. O Diário Jornal de Angola escreve na sua capa: Ministro de Estado destaca a maturidade digital de Angola hoje ao país. O jornal O País de Moçambique escreve na sua capa: Dom Denis Sengulani celebra 80 anos. O peregrino da paz. Acidente de viação mata 15 pessoas em Marávia, na província de Tete. O Diário de Notícias da Imprensa Portuguesa escreve na sua capa: o Jornal de Notícias, no caso, escreve: Porto aperta vigilância e investiga 60 espaços de alojamento ilegal. Montenegros, elogios de Marcelo e Spinum Viva e a pressão de Passos Coelho. Seguimos para a imprensa brasileira. A Folha de São Paulo escreve na sua capa: Filho de Lula movimentou 19,5 milhões de reais em 4 anos. Seguimos para a atualidade. O Ministério Público pediu nesta quarta-feira a condenação de 29 dos 30 arguidos no julgamento do caso AGT relativo ao desvio de mais de 100 milhões de kwanzas. No segundo dia de alegações finais no Tribunal Supremo, os procuradores justificaram o seu pedido por considerarem que os arguidos agiram de forma consciente, propositada no cometimento do crime. Já os advogados dos réus pediram que o Ministério Público apresente as provas do desvio do dinheiro. O julgamento, lembramos, envolve 30 arguidos e 12 testemunhas. O processo, que conta com 30 arguidos, deste número 6 empresas e 30 advogados, ficou marcado pelas alegações finais, considerada a última oportunidade onde a defesa procura argumentar para uma possível absolvição ou redução da pena, ao passo que a acusação, neste caso o Ministério Público, via de regra, pede a condenação do arguido. As partes no processo procuraram convencer o juiz antes que o mesmo confira a sentença. No que diz respeito, em particular, naquilo que tem a ver com a salvaguarda da esfera jurídica, dos interesses, dos direitos do meu constituinte ou de quem eu represento no processo, nos sentimos, de certa medida, satisfeitos, porque na fase de produção de prova conseguimos, de certa medida, fazer um trabalho adequado e que nos permitirá, com certeza absoluta, ter efetivamente um resultado airoso. A defesa, nas suas alegações, considera que não há fundamentos que levem o Ministério Público a não validar as declarações da principal testemunha, o PCA da AGT José Leiria, que assegurou em sede de julgamento que os valores desviados foram 6,4 mil milhões de kwanzas e não um montante que consta da nota da acusação. Porque não faz sentido algum, mesmo depois de ter sido produzido a prova,
Mesmo depois do PCA da AGT vir dizer, olha, nós nunca reportamos 100 mil milhões de kwanzas neste processo, o Ministério Público insiste que o Estado perdeu 100 mil milhões de kwanzas. E a questão que se coloca é, 100 mil milhões de kwanzas saiu aonde? Pediu a condenação de todos, com fundamento que prejudicaram o Estado a 100 mil milhões de kwanzas. Quando o PCA diz que não, nunca se falou de 100 mil milhões, mas sim 6,4, mas que já foi pago, faltando apenas 2,1. E perante aquela alegação do Ministério Público, só nos leva a concluir que o Ministério Público tem ódio desses arguidos. Devido à complexidade do volume processual, o juiz da causa deu 1h30 para cada uma das partes fundamentar a verdade material. A defesa sublinhou que não basta o Ministério Público acusar, deve mostrar o ônus da prova. Caso não se verifique, vão interpuser recurso. Não basta acusar, não basta dizer que o fulano fez, mas é preciso provar. Esperamos que possamos, inclusive, terminar o mais rápido possível essa fase das alegações, porque vem outra fase, que será da leitura dos quesitos, ali onde vamos poder ver as questões que foram aprovadas e não. Depois dessa fase vem já a fase da sentença, da decisão. Vamos ver qual vai ser a posição do tribunal. Se por acaso não for favorável aos nossos arguidos, portanto nós vamos interpor recurso, porque tudo demonstra e está tudo claro que não existe provas para poder condenar os arguidos que estão a ser acusados. Não existe documentos nenhum que prova que na verdade os arguidos cometeram tal crime. Todo bem apreendido perde-se a favor do Estado. Não se produziu prova nesse tribunal da licitude ou não de determinado bem. A única prova que foi criada é quem criou o ADM2, como funcionava o ADM2, quem eram as pessoas envolvidas no ADM2. Agora, bem A, bem C de determinada pessoa, essa prova não foi produzida. E se não foi produzida, não pode ser objeto para esse processo. Nesta fase das alegações finais, não é permitida a captação de som nem imagem no interior da sala de julgamento, apenas anotações. Entretanto, depois desta fase, segue a leitura dos quesitos, que são perguntas e respostas formuladas pelo juiz da causa, com o objetivo de esclarecer o que ficou provado ou não provado como crime e daí avançar para a leitura da sentença. A Polícia Fiscal Aduaneira apreendeu no porto de Luanda 16 contentores contendo madeira do tipo Mocive por suspeitas de falsificação de documentos e tentativa de contrabando de exportação punível pela lei com base no Decreto Presidencial número 278/18 de 7 de agosto. A mercadoria tinha como destino a República do Vietnã. Segundo o Departamento de Investigação e Infrações Criminais Aduaneira, a apreensão dos 16 contentores contrabandeados ocorreu através de um trabalho operativo coordenado pela PFA, ao tomar conhecimento de que uma empresa de comércio e prestação de serviço teria submetido à Administração Geral Tributária uma declaração aduaneira de exportação de madeira, incluindo uma suposta licença de exploração instruída com documentação que se encontra sob investigação, bem como por ter feito a expensão num armazém em Cacoaco, ato em desconformidade com o Decreto Presidencial número 171/18, o qual determina que tais procedimentos devem ser realizados em entrepostos autorizados. Identificamos onde é que estavam os contentores. Os contentores foram submetidos à retirada do local, ou seja, do armazém do exportador e trazidos aqui para o entreposto, onde é o local habitual, para tentarmos então perceber, né, que se para além da madeira proibida, que é a madeira Mocive, conseguimos encontrar uma ou outra situação que não tenha constado no relatório de inspeção. Neste momento, os possíveis infratores concorrem numa série de crimes, porque também é um respaldo legal de que quer o corte e quer a exportação deste tipo de madeira Mocive é proibida. Neste contexto, nós temos, para além disso, a falsificação de documentos. Houve aqui uma falsificação do fitossanitário,
que é emitido pelo IDF, conseguimos constatar já que o fitossanitário é falso e também a empresa, é uma prática já da empresa fazer esses tipos de exportação. Por se tratar de espécie proibida de madeira mocive, foi determinada a remoção da carga para o entreposto de Cambambeia, na província de Icolibengo, para efeitos de reinspeção. Na operação foi também detido um exportador de nacionalidade chinesa, por não comparência ao Porto de Luanda, após uma notificação do Ministério Público. Dizer que nós, Polícia Nacional, fizemos aqui mais uma vez um alerta a todas as pessoas que tentarem envergar por caminhos não seguros. A mesma Polícia Nacional de Angola vai aplicar as devidas medidas. Então, vão sentir a mão pesada da Polícia Nacional caso tentam envergar ou não cumprir com aqueles que são os nossos procedimentos legais. A Polícia Nacional vai aqui firmar o seu compromisso pela ordem, pela paz ao serviço da nação. Também firmamos aqui a nossa firmeza e transparência e acreditamos que juntos somos mais fortes e juntos vamos mais longe. Obrigada. Em Luanda, grande parte da carne suína comercializada nos mercados informais é proveniente das províncias do interior do país. A procura pelo produto cresceu significativamente nos últimos dias, com a proibição recente da sua importação. A Girassol ouviu nesta quinta-feira alguns comerciantes na capital. Com a diminuição da entrada de carne importada, comerciantes afirmam que a procura pela carne de porco nacional aumentou consideravelmente nos principais mercados da cidade, como é o caso do Rocha Park. As comerciantes relatam que o produto tem tido maior saída. Entretanto, a maior procura também tem influenciado nos preços. Aqui o nosso dia a dia é normal, né? Nós viemos aqui, compramos negócio na mão dos viajantes que vêm da província, debatemos, metemos no curral e começamos a vender. Aqui a venda normalmente varia, vai de acordo com o tamanho do animal. Começamos no 30, 35, 45, 55, até em diante. Isso depende do tamanho do animal. O porco é um animal muito procurado, então as pessoas vêm mesmo, têm sempre vindo. E também conseguimos tirar qualquer coisa, né? Que o leitão de forno está a sair a 30 mil. Os porcos grandinhos para grelha está a sair a 40, 45, 50. Tudo depende do tamanho. Também temos porco de 100, 150, 120, sucessivamente assim. O porco tem muita aderência. Realmente o porco tem muita saída. Até estamos em calços porque não temos porco, porque lá na província está a chover. Então o porco é mais procurado ainda. Os preços, a carne aqui é 12, 11. Aqui, 13, 12. Aqui mesmo o preço também. Tem a parte da perna e tem a parte do braço. Essa é a parte do braço e essa é a perna. Eu às vezes vendo um porco completo, às vezes acaba, às vezes não acaba, dependentemente do dia. Mas a procura não falha? Não falha. Muitos clientes deslocam-se até o mercado do Rocha Park para comprar carne de porco, como é o caso do Sr. Antônio Domingos. Comprar a carne de porco, porque a carne de porco é uma carne boa e eu gosto. Então por isso que opinei vir comprar a carne de porco. O preço está se acessível, que ela até fez um desconto. Então... Quais são os preços que ela deu antes de pagar o começou com 15, discutimos até 14. Que dá para uma semana. já chega para uma semana. Dona Mimi encontrou na venda de carne de porco, especialmente fazendo pincho, uma forma de negócio que lhe garante sustento diário. O processo é simples, do curral para a grelha. Está indo, minha filha, da boa carne, hein? De lá da bancada para aqui, para a grelha. É mesmo do matador, natural, é mesmo do matador. Para a bancada, para a grelha. Assim, meu dia, estão a ver. O preço do pico é 1.200 kwanzas. Não, compro o porco completo. Tem de 220, tem de 250, tem de 300. Qualquer coisa sai para sustentar as crianças, sai. Estou aqui das 10 às 18, todos os dias. Domingo, quem quer, faço encomenda. No mercado da Mamagraça, no bairro Morro Bento, encontramos outras mulheres que se dedicam à venda de carne suína. O porco sai do Lubango, vem para o Songo, nós compramos na mão dos viajantes e matamos mesmo lá.
O animal também, quando se mata, não sai sem o veterinário. Primeiro o veterinário tem que inspecionar, depois de inspecionar, só assim que nós podemos levar a carne para aqui para o mercado. Outro aspecto importante é que os comerciantes defendem a qualidade da carne que vendem. O produto depende principalmente das condições de criação dos animais, do local de abate e da forma como a carne é conservada até chegar ao consumidor. Em termos de carne, nós preferimos vender mesmo qualidade. E os nossos animais, antes de nós vendermos, passamos na inspeção. E sem problema em vendermos nossos alimentos ou nossos animais de alta confiança, porque nós preferimos ter uma coisa boa a um bom preço do que uma coisa má a menos preço. Angola gasta aproximadamente $850 mil norte-americanos por dia na importação de frango. Em 2025, o país importou cerca de 227.855 toneladas de frango, o que representou um custo de $310 milhões. Os dados foram avançados nesta quinta-feira pelo ministro da Indústria e Comércio, Rui Minguens, na conferência sobre desenvolvimento do setor avícola, que aconteceu aqui em Luanda. O frango é um elemento destacado na dieta alimentar das famílias em Angola. 85% da carne de frango consumida no país é importada e, para chegar à mesa do cidadão, carrega consigo elevados custos que chegam aos $850 mil dia, segundo avançou o ministro da Indústria e Comércio, Rui Minguens. Angola ainda despende aproximadamente $850 mil por dia na importação de frango. Olhando para os dados da nossa Administração Geral Tributária, AGT, em 2025, importamos cerca de 227.855 toneladas de frango e suas partes, o que representou um custo CIF de mais de $310 milhões. Segundo o ministro, que falava nesta quinta-feira na abertura da Conferência sobre o Desenvolvimento do Setor Avícola, a cada $1 investido no estrangeiro é uma perca para o país em termos de oportunidade de emprego e de riqueza nacional. A verdade é que cada $1 enviado para o estrangeiro é $1 que não investimos nas nossas fazendas, na nossa indústria, na nossa logística e comércio e, de um modo geral, na criação de emprego para os nossos jovens e uma perda de oportunidade para a criação de riqueza nacional. Apesar dos desafios, o governo quer transformar o país num produtor exportador. Em face desta realidade, a nossa missão é clara: transformar Angola de um importador de carne de frango num produtor autossuficiente e, desejavelmente, num futuro não longínquo, num exportador. Apesar dos desafios, a produção nacional de carne de aves tem demonstrado uma resiliência notável. Entre 2019 e 2025, assistimos a um crescimento encorajador. Na produção de carne de aves, saltamos de 28.185 toneladas em 2019 para uma estimativa de 64.394 toneladas em 2025. Para chegar a estes níveis, é necessário investimentos redobrados em toda a cadeia. A agricultura exige mais milho e soja para a ração. Da indústria, requer unidades de abate, processamento e embalagem. Na logística, necessita de transporte eficiente e, crucialmente, de uma cadeia de frio robusta. No comércio, precisa de uma cadeia de distribuição e venda a retalho, capaz de fazer chegar o produto em boas condições ao consumidor final. E, finalmente, e não menos importante, diria até talvez mais importante, os recursos humanos. O país gastou $350 mil com a importação de frango em 2025. Custos estão acima de $850 mil por dia.
Informação sobre o estado do tempo. Luanda terá o dia passando de soalheiro a parcialmente nublado, temperatura prevista mínima de 25 graus e a máxima de 32, umidade do ar de 67%. Na cidade de Cabinda, a previsão de se ter um dia parcialmente soalheiro, temperatura mínima de 25 graus e a máxima de 32, umidade do ar prevista de 78%. Já a cidade das Acácias Rubras, Benguela, poderá ter o dia parcialmente soalheiro. A temperatura deve rondar entre os 21 graus de mínima e 31 de máxima. Umidade do ar prevista de 72%. E assim fazemos a nossa primeira pausa nesta manhã. Volte conosco. Os donos do silêncio. Brevemente. Eu preciso saber quem é a minha verdadeira mãe. E você? Você ou você? Chega, Antônio Augusto. Eu revelarei agora quem é a tua mãe. Espera aí, Madalena. Estás com um pacote de zap em dia? Pá, esqueci-me de carregar. Assim complicou. Assim complicou. Complicou? A Zap facilita. Sempre que precisar, adiantamos 3 dias para descontar no próximo carregamento. Zap, a minha TV. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E a Rede Girassol preparou um programa especial, Mulheres de Março. Neste sofá, teremos mulheres que inspiram, mulheres que edificam, mulheres que constroem, que empreendem e que vão contar-nos as suas histórias que emocionam e que inspiram com Também passei por essas peripécias todas. E esta música curou primeiro a mim. Olá, bem-vindo de volta a esta nossa viagem matinal. Vamos até bem perto das 9 da manhã, hoje é sexta-feira, 6 de março de 2026, manhã Girassol na sua tela. Seguimos agora para informação sobre o trânsito com o suporte do Serviço Integrado de Segurança Pública. Daqui a pouco seguimos para o trânsito, saber como é que está Luanda e não só, através das telas do CISP e também com o nosso repórter que está neste momento a movimentar-se pela cidade de Luanda e nos trazer a informação do trânsito, como é que está Luanda a esta hora. Por hora seguimos para a nossa primeira conexão com Bom Dia com Energia na Girassol FM. Janete, meu dia, bom dia! Sexta-feira, estamos a terminar esta nossa jornada que começou na segunda-feira. Bom dia, Celestina Zola. Bom dia aos estimados telespectadores. Obrigada pelo carinho, da sua companhia, pela audiência. Estamos aqui exatamente a terminar a semana que começou na segunda-feira. Hoje, assim, é aquele dia em que algumas pessoas trabalham com muita energia, porque afinal o fim de semana está aí. Promete. Descanso. Para alguns vai prometer muitas andanças. Exatamente. Para outros, a promessa é ficar em casa para descansar e recuperar as energias. Afinal, são muitas energias gastas ao longo da semana. E para uns tantos outros,
Não há descanso. Não há descanso. Já dizemos assim nas conversas informais, não há descanso para os ímpios. Exatamente. Exatamente. Então, mas é um compromisso que se assume, então vamos embora. Exatamente. E apesar do cansaço, da energia gasta, é com prazer que assumimos o compromisso e reiteramos a nossa presença todos os dias. Exatamente. A nossa disponibilidade igualmente. Exatamente. E a nossa disposição. Isso. Responsabilidade e gostar do que fazemos também é meio caminho andado para que as coisas corram muito bem. Exatamente. Não vale ficar triste, não vale ficar mal disposto, porque afinal, pelo menos aqui, o Bom Dia com Energia, temos que energizar os nossos ouvintes e telespectadores neste momento em que nos conectamos, levamos a rádio até a TV e trazemos a TV até a rádio. Exatamente. E o Girassol, o Manhã Girassol, tem aquela responsabilidade de trabalhar como Girassol, iluminar as manhãs do telespectador. Exatamente. Apesar de alguns momentos amanhã começar assim meio cinza, mas trazer aquela luz, aquele raio de sol. Exatamente, é importante. Exatamente, e também para poder aguentar o trajeto de casa até o seu local de trabalho. Sabe que tem uma companhia fiel no seu rádio, pode conectar-se também à Rede Girassol. Nós somos aquela multiplataforma que não deixamos a nossa audiência ficar mal. Não tem razões para não estar ligado à Rede Girassol. Nós estamos na rádio, na televisão, no portal de notícias e nas redes sociais. Atenção. E as redes sociais hoje estão em todo lado. Exatamente. E onde quer que esteja o nosso ouvinte, telespectador, internauta, sabe que a Girassol está lá. Exatamente. Estamos onde tu estás. Exatamente. tem informação, tem entretenimento, onde quer que esteja. Exatamente. E desde já agradecer aos nossos radiovintes que nos dão boleia a esta hora. Isso. Exatamente, a esta hora, a caminho dos seus locais de trabalho. Se tiver um engarrafamento, relaxe, fica calmo, nada de estresse, ouça a Girassol FM. Exatamente. Que a sexta-feira é uma sexta-feira muito mais dançante, não é? Exatamente. Enquanto está assim, no trânsito parado, a alternativa aqui, a única ambaia que pode dar é do botão, sintonizar a 102.7. Girassol FM. Não vale ir para a esquerda nem para a direita, só o botão. Exatamente. E manter-se aí o dia todo, se Com possível. Claro, vai ter que deixar a viatura, mas quando for voltar a viatura, é só ligar, sempre sabe que nós estamos aí. 102.7. Exatamente. Boa companhia que não falta. Não falta, fiel, amiga, está sempre aí, não reclama. Isso. Só oferece bons momentos. Exatamente. Janete, meu dia, como é que está a ser amanhã hoje? Bem, estamos aqui a partilhar a informação e música essencialmente. Como sabe, continuamos com o nosso problema de comunicação e hoje nem o WhatsApp estamos a usar. Então, estamos aqui nesta mistura de música e informação, música e informação. Claro, vamos partilhando também algumas curiosidades, algumas notícias não tão comuns de mundos diversos. Falamos de sociedade, tecnologia. Vamos aqui mantendo os nossos ouvintes informados e também bem entretidos. Janete, meu dia, eu gosto deste momento. Depois vais buscar uma notícia inusitada que me deixa rir o programa todo. Hoje, será que tem alguma que me deixa assim a pensar, a rir? Eu vou depois partilhar com a Celestina, mas ontem por acaso fiquei de partilhar, mas já não tivemos oportunidade. Uma mulher de 65 anos na Tailândia deu sinais vitais pouquíssimo tempo antes de ser cremada. Ela estava doente há vários anos e quando os familiares a encontraram em casa, perceberam que estava sem sinais vitais, então levaram-na até a uma capela que oferece serviços de cremação para pessoas com dificuldades financeiras e enquanto era preparada para a cremação, ela deu sinais no caixão e o homem lá responsável pela cremação abriu. Ok. Janete, meu dia, nós vamos voltar a falar deste assunto que é... Depois eu vou saber o que é que a Celestina faria nessa circunstância. Exatamente. Vamos ao encontro do Ernesto Jaime, que já está preparado. O Yaya assim meio impaciente. Mas Yaya, nós vamos voltar à conversa. Ernesto Jaime, bom dia. Está em direto para Bom Dia com Energia. E Manhã Girassol.
Bom dia, Celestina Sola, bom dia também para Janete. Meio-dia, hoje, sexta-feira, dia 6 de março, por aqui o movimento ou a circulação rodoviária já está vamos dizer, a dificultar um pouco aquilo que é o trajeto de automobilistas, tal como podemos observar nas imagens, e vamos narrando também para os nossos rádio-ouvintes por aqui nesta avenida. A esta altura não é aconselhável passar para chegar até, por exemplo, ao centro da cidade, pois o trânsito aqui já está completamente complicado nos dois sentidos. O trânsito mostra-se completamente carregado. Para quem sai do Benfica, por exemplo, e queira chegar até ao aeroporto, seguindo pelo 1º de Maio, o trânsito já está completamente carregado, tal como fazíamos referência. Por aqui o movimento de outros carros é muito lento, e que significa que alguns poderão, obviamente, chegar atrasados. Tal o movimento lento está nos dois sentidos. Para quem queira chegar para damos a ver agora e falamos para quem sai do Gamec, no caso saindo da Avenida Pedro de Castro Vanduno em Loi, e também queira-se fazer aqui a 21 de janeiro, o trânsito também já está apertado por aqui. Tudo porque, se a principal está apertada, claramente que no caso a estrada ou a via secundária acaba também por ficar afunilada. É este o cenário que verificamos exatamente aqui, que se vai registando nesta manhã, que vai complicando de certa forma os automobilistas. E vamos aqui observar é este o dizer, é verificar todos os dias o percurso que muitos automobilistas passam, e é o cenário que muitos deles vivem, de ficar muitas vezes 30 minutos ou mais, se calhar, pelas principais avenidas, no caso, e aqui não é a exceção. Para além daqui, a 21 de janeiro, o mesmo cenário também é verificado Cortamos a comunicação com o Ernesto Jaime, porque não está em condições técnicas de prosseguir com esta atualização sobre o trânsito, mas ficou essencial. A Avenida 21 de Janeiro, em frente ao nosso super, é um troço complicadíssimo. Todos os dias, pelo menos de segunda a sexta-feira, neste horário da manhã. Exatamente, aquela zona de frente ao nosso centro às vezes é complicado. E mais, nosso super, centro. No caso... É o nosso centro, lá no Gamec. É no nosso centro, certo? Nosso centro. É no nosso centro, Avenida 21 de Janeiro, na Gamec. Situação complicada, ainda mais quando a estrada da Samba está em obras, não é? Exatamente, e já são 7 horas e 34 minutos. Haja quem a esta hora esteja a fazer contas. Exatamente, a fazer contas, com o coração apertado. E se tiver
um compromisso profissional agora e ainda está naquele troço, já começa a ficar complicado. São muitas contas. São muitas contas. Possibilidade de falta, ralhete do chefe e ainda o desconto no final do mês. Exatamente. Contratos não assinados, se calhar, por causa do trânsito, e que começa aí no nosso centro e vai até a FAPA, ao aeroporto. Então, a esta altura, Janete Meio-Dia, faz-me lembrar do tempo em que nós trabalhávamos no centro da cidade. Nem me fala. Eu sofria. Não me lembra que eu estava sensivelmente 5 minutos de casa. Exatamente. E eu estava a 2, 3 horas com trânsito. Exatamente. E era a vida dá voltas. Dá voltas, olha, dá volta. Agora eu estou a 15 minutinhos. E eu estou a cerca de 45. Sim. Com 45, livre, com estrada livre. Se for a estrada apertada, são por aí 1 hora ou 2 horas. Mais alguma coisa, exatamente. Então, e naquela altura já era mesmo complicado. Eu já cheguei tínhamos reunião às 8. Eu estou a ver que o trânsito já está a apertar. Já cheguei, descer do carro, pegar uma motorizada para chegar a tempo. Ok. Funcionária comprometida. Aplausos para a chefe Salé. Mas havia essa necessidade. E às vezes era mesmo deixar do táxi, você olha para o relógio, não, eu daqui não vou. Com todo o medo, com toda a preocupação. Então era mesmo pegar um mototáxi e seguir para o trabalho. Para chegar a tempo. Exatamente. Muito bem. Pois, Celestina, eu perguntava àquela hora, pronto, se não der tempo, responda no próximo contato. Se estivesse na situação daquele senhor que ia cremar uma suposta morta e depois recebe batidas no caixão e alguma voz lá a pedir socorro, o que é que faria? Abria o caixão ou... Queres a resposta mesmo sincera? Sincera. Eu fugia. Como se diz na gíria, tirava o pé da limonada. Assim mesmo. Okay. Eu sou muito medrosa. Em alguns momentos eu tenho coragem, encaro e tudo mais, mas em outros... Ninguém te apanha. Ninguém me apanha, e com as nossas conversas, essas conversas sobre fantasmas e tudo mais, acontece uma situação dessa, vai me desculpar, eu não fico para ver o que é que está. A suposta morta vai se tornar uma morta real. Exatamente. Porque... Quer dizer, claro que não colocaria o caixão na fornalha. Fornalha, certo? Sim, penso que sim. No crematório, pronto. Pronto, exato. E deixava aí e fugia. Agora, alguém que fosse lá abrir... Corajoso para abrir o caixão. Exatamente. É a primeira reação. Se calhar depois voltava para saber o que é. Mas também... é uma coisa que antigamente dizia-se que deixavam os corpos 2, 3 dias em casa. Para certificar. Sim, para estas situações, às vezes é uma parada, não morreu, teve alguma situação. Então, para ver se ainda dá tempo de se recuperar. Exatamente. Mas hoje, os nossos dias, já não se vê isso. Mas eu até hoje penso assim, costuma-se dizer que temos que respeitar a vontade dos mortos. Então, se eu bater as botas em casa, me deixem ainda um bocado. Não é? Eu também digo Exatamente. Isso. Deixem-me um pouquinho. Quem sabe um anjo vai me mostrar outra luz. E ainda acontece lá no interior, os corpos ainda ficam em casa, 24 horas, só depois é que preparam o funeral. Mas aqui nas cidades já não. Exatamente. Faleceu no hospital, fica umas horinhas, depois vai para a morgue. Aí não tem chance. Aí já era. Se não morreu com a doença, morre congelado. Morre congelado. Se calhar a senhora teve sorte. Isso, exatamente. Teve sorte. Foi numa aldeia também lá na Tailândia, não é? Onde aconteceu esta fato. Janete Meio-Dia, sem querer ser macabra, imagino despertar no meio daquela... Ai, meu Deus, que horror. Janete Meio-Dia, nós voltamos a conversar daqui a pouco. Até já. Bom Dia com Energia foi assim nosso Seguimos agora com a Economia do Dia, economia que comanda as nossas vidas.
O Banco Mundial vai desembolsar 10 milhões de dólares para a modernização dos sistemas de abastecimento de água potável na província de Cabinda, segundo avançou a representante do consórcio das empresas, Ruth Saraiva. De acordo com a fonte que falava durante uma reunião com os membros do Conselho de Auscultação e Concertação Social daquela província do norte de Angola. Neste momento, o projeto consiste na apresentação dos estudos de impacto ambiental e social para, a seguir, ser lançado o concurso público para a adjudicação das empreitadas. Ruth Saraiva sublinhou que, com esse projeto de requalificação, ampliação e modernização dos sistemas de captação, tratamento e distribuição do líquido precioso, que engloba os 10 municípios de Cabinda, os problemas relacionados com a falta de água serão definitivamente solucionados. A ministra das Finanças deu o aval para uma adenda ao contrato celebrado entre o governo angolano e a Nolto Rose Fall Bridge, uma das maiores e mais caras firmas de advogados do mundo, duplicando de 4,9 para 9,7 milhões de dólares o valor da prestação de serviços. Segundo indica o despacho a que a Rede Girassol teve acesso, esta adenda é assinada de modo a garantir a execução eficiente e adequada do contrato de serviços de consultoria jurídica especializada para as finanças públicas. Segundo o documento, esta renovação visa a conclusão dos serviços de consultoria jurídica especializada para as finanças públicas prestadas pela Sociedade de Advogados de Direito Inglês Norton Rose Fall Bridge, bem como garantir a execução eficiente de um contrato de 2025. A adenda ao contrato foi autorizada pelo Presidente da República, que delegou à Ministra das Finanças. Da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva, caíram 5% para 5,7 bilhões de kwanzas em 2025 face ao período homólogo. Contas feitas, as negociações encolheram 326,3 mil milhões de kwanzas, de acordo com os relatórios da Bodiva. Esta queda deve-se à diminuição das negociações de instrumentos de títulos de dívida pública, nomeadamente obrigações e bilhetes de tesouro, que representaram 98,5% das negociações na Bodiva em 2025, que contabilizaram 5,6 bilhões de kwanzas do valor negociado, uma queda de 7% face ao período homólogo. O sistema de transferências instantâneas Quick registrou em janeiro de 2026 um total de 9.589.593 operações, no valor global de 70,4 mil milhões de kwanzas, representando uma redução de 17,3% no número de transações e de 5,9% em valor face a dezembro de 2025. De acordo com dados da Empresa Interbancária de Serviços, EMIS, em termos homólogos, o sistema mantém uma trajetória de forte expansão, com um crescimento de 466,8% no volume de operações e de 236,8% no montante transacionado em comparação com janeiro de 2025. As reservas internacionais líquidas recuaram 3% em janeiro de 2026 face a dezembro de 2025, ao fixar-se em 15,84 mil milhões de dólares, indicam as estatísticas monetárias e financeiras do Banco Nacional de Angola. As reservas internacionais líquidas em dezembro último estavam cifradas em 15,98 mil milhões de dólares. Em termos absolutos, tiveram mais 54 milhões de dólares se comparado a janeiro do presente ano. Apesar de diminuir, as reservas internacionais líquidas garantem 7,7 meses de importação de bens e serviços, de acordo com as estimativas mais recentes do Fundo Monetário Internacional. O nível das reservas internacionais líquidas de Angola está dentro do padrão de convergência da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, que recomenda que todos os Estados-membros devem manter ativos externos líquidos equivalentes a 3 meses de importação.
Apesar de permanecer ainda na fasquia dos $80, o preço do barril do petróleo Brent tem vindo a afundar nas últimas 24 horas nos mercados internacionais, sob perspectivas de que a guerra no Médio Oriente pode acabar em breve. O Brent, que serve de referência para as exportações angolanas, foi negociado aos $81, menos $4 do que na última sessão, um cenário que para os analistas beneficia sempre o país. No último sábado, 28 de fevereiro, forças militares de Israel e dos Estados Unidos lançaram uma série de ataques aéreos coordenados contra o Irão, que, na sequência, ordenou o encerramento do Estreito de Hormuz, uma importante rota marítima que atravessa as águas territoriais do Irão e de Omã, sendo considerado um ponto de estrangulamento crucial para o transporte global de petróleo. Segundo dados do governo americano, cerca de 20% do petróleo e gás do mundo normalmente passa por estas rotas marítimas. Noutras commodities, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $442, menos $4 do valor negociado no último fecho, 403 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.718, mais $16 do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $5.149, um aumento de $75 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $554, menos $4 do valor negociado na última sessão. Especialistas ouvidos pela Girassol defendem mais investimento em infraestruturas para que o país atinja a autossuficiência na produção e distribuição de frango. Especialistas defendem que para o país deixar de gastar avultadas somas em dinheiro com a importação de carne de frango, é necessário aumentar a produção interna. Nesta altura existe um instrumento para que as pessoas investam cada vez mais, mas tem que passar sempre por uma investigação e padronizar a forma de como produzir para que haja produção em escala, porque até hoje nós verificamos que existem 85% dos frangos expostos na superfície comercial são importadas e 15% são a produção nacional. Temos que inverter o quadro. O problema que se põe é que não se aumenta a produção nacional sem esses aspectos serem acautelados. E a chamada de atenção foi no sentido de validarmos as instituições, validarmos os profissionais que já existem cá, entre eles os médicos veterinários. Por isso, a execução do governo para chegar à autossuficiência na produção do frango. O modelo, a intenção do executivo está bem. Agora, o plano de execução tem algumas falhas que nós precisamos corrigir. É preciso nós potenciarmos técnicos avícolas, é preciso nós termos institutos avícolas, é preciso nós estarmos junto de instituições internacionais e não internacionais, laboratórios, para a melhoria da genética, porque a ave que vem da Alemanha não tem adaptabilidade para o frango ser produzido nas famílias rurais. Portanto, essas questões técnicas, nós não precisamos ir para a Lua para dizer que algo está a falhar, porque senão já tinha aparecido os resultados. Os custos de importação da matéria-prima é outro problema no país. O maior constrangimento como operador é o acesso a insumos para a ação. E como também tive a oportunidade de dizer lá dentro, portanto, nós importamos o ano passado cerca de 70% do milho que consumimos para produzir a nossa ração. Isto cria um constrangimento porque não nos permite ter previsibilidade nem estabilidade, porque, portanto, dependemos de acesso à moeda externa, temos que importar, aos custos para trazer para cá este produto, e isso pressiona diretamente o preço final do quilo do frango. Para isso tem que ter toda a infraestrutura. Claramente o gargalo, como eu estou vendo, está na ração. Está na ração,
pela quantidade, o resto tudo dá para resolver, porque é questão de manejo de investimento do capital que tem investido. Eu mostrei lá, a estimativa para chegar lá é na faixa de mais ou menos 1,6 mil milhões de dólares. Os especialistas ligados ao setor reagiram à imprensa à margem da Conferência sobre o Desenvolvimento do Setor Avícola realizada pelo Fundo Soberano. Joaquim Duarte falou sobre os objetivos do evento. Neste momento iniciamos a realização de ações no domínio da produção de frangos, uma vez que o frango é um produto alimentar de distribuição massiva e que faz parte dos nossos hábitos alimentares e do consumo nacional. Grande parte do frango que é consumido hoje no país é ainda importado. Precisamos, dadas as condições naturais que o país tem, precisamos de começar a produzir e aumentar significativamente a produção de frango, no sentido de como passarmos a consumir frangos de produção local. Especialistas defendem mais investimento em infraestruturas para o aumento da produção do frango. 3 memorandos de entendimento sobre o Programa de Conectividade de Banda Larga, Inclusão Digital para o acesso aos serviços públicos digitais e o Programa de Identidade Digital foram assinados nesta quinta-feira em Luanda durante a 6ª edição do Fórum sobre Modernização Administrativa. O evento foi prestigiado pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Dionísio da Fonseca. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Dionísio da Fonseca, disse nesta quinta-feira que a digitalização passou a ser condição inequívoca do Executivo com vista à melhoria da qualidade da ação pública, o fortalecimento entre o Estado e a sociedade e a criação de um ambiente mais favorável para o desenvolvimento econômico. Ao proceder à abertura do 6º Fórum sobre Modernização Administrativa, Dionísio da Fonseca disse que esta visão do Estado encontra respaldo na agenda de transição da administração pública, que reúne 218 projetos estruturantes alinhados com os princípios da reforma do Estado. O Executivo tem vindo a afirmar uma visão estruturada para a modernização do Estado, assumindo que a digitalização é uma condição para melhorar a qualidade da ação pública, fortalecer a relação entre o Estado e a sociedade e criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento econômico. Essa visão encontra expressão concreta na Agenda de Transição Digital da Administração Pública, a Agenda Governo.AO 2027, que reúne 218 projetos enquadrados em 6 objetivos estratégicos e 7 eixos estratégicos de ação. Dionísio da Fonseca fez saber que Angola atingiu um estágio de maturidade digital através de indicadores internacionais sobre a modernização tecnológica. O facto de Angola integrar o Grupo B do GovTech Maturity Index 2025, acima da média mundial, constitui um indicador relevante do estágio de maturidade digital já alcançado pelo país. Este posicionamento demonstra que Angola entrou numa fase de consolidação e que dispõe de bases institucionais, programáticas e tecnológicas que devem ser aprofundadas com continuidade e coordenação. 3 memorandos de entendimento sobre o Programa de Conectividade de Banda Larga, Inclusão Digital para o Acesso aos Serviços Públicos Digitais e o Programa de Identidade Digital foram assinados por diversas entidades da administração públicas e privadas. Para o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, com a subscrição dos documentos, a ação do Governo será mais atuante e estruturante para a consolidação do estágio de maturidade digital. A subscrição desses instrumentos reforça o compromisso do Governo em tomar decisões estruturantes, em atuar com visão de médio e de longo prazo e em assegurar que a transformação digital assente em bases efetivas de execução. Todavia, se quisermos consolidar o estágio de maturidade digital e criar condições para uma transição futura do Grupo B para o Grupo A,
há uma dimensão que se torna incontornável: a regulamentação e a governança. Participaram do 6º Fórum sobre Modernização Administrativa membros do governo, juízes, presidentes de conselhos de administração e académicos. O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação realizou em Luanda um encontro de alto nível dedicado à adequação do regime jurídico do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A iniciativa visa reforçar a coordenação e a articulação entre as instituições que integram o setor. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação é composto por um conjunto de instituições e organizações dedicadas à realização de atividades de investigação e desenvolvimento. De acordo com o Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Albano Vicente Lopes Ferreira, atualmente pretendem fortalecer a investigação científica e promover parcerias entre as instituições de ensino superior, centros de investigação científica e entidades de desenvolvimento. Existem critérios legais e institucionais de enquadramento das instituições. E aqui vem o espírito central deste encontro, que é alinhar e, portanto, acolher, estruturar as instituições de investigação científica que estão nos outros setores, adequá-las efetivamente a este regime jurídico. E, portanto, isto é fundamental. Decorreu nesta quinta-feira em Luanda um encontro de alto nível dedicado à adequação ao regime jurídico do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O responsável pelo setor, Albano Vicente Lopes Ferreira, acrescentou que outro objetivo deste encontro é promover a integração e o alinhamento das instituições de investigação científica no quadro legal vigente. Também trouxemos, e estamos em fase final de preparação, o princípio da avaliação institucional, seja ela interna, seja ela externa. Ou seja, significa que as instituições e os laboratórios têm que olhar para si com esse sentido crítico na perspectiva de desenvolver qualidade, na perspectiva de estarem adaptados às normas internacionais para melhor validação dos seus resultados. Portanto, isso se impõe na prática laboratorial, na prática da pesquisa de campo, em tudo, no sentido de que os dados que Angola produzir serem dados efetivamente válidos, quer no contexto nacional, quer no contexto internacional, possam de facto influenciar a tomada de decisão e avisar políticas públicas que nos levem ao desenvolvimento. O encontro reuniu ministros de vários departamentos ministeriais que superintendem instituições ligadas à investigação científica e ao desenvolvimento. Seguimos para informação sobre o estado do tempo. A cidade do Ambo poderá ter o dia com aguaceiros e trovoadas, temperatura mínima de 13 graus e a máxima de 28, umidade do ar prevista de 61%. Já a cidade do Lubango poderá ter o dia com alguns aguaceiros e trovoadas, a temperatura deve rondar entre 13 graus de mínima e 25 de máxima, umidade do ar de 59%. Já Luena poderá ter o dia com trovoadas em partes da zona. A temperatura mínima prevista é de 19 graus e a máxima de 28 e a umidade do ar de 67%. E seguimos para mais um intervalo nesta manhã. A nossa segunda pausa é curta. Volte conosco. Estamos de volta, são agora 8h01. Estamos a consumir a nossa segunda hora de programa. Recorde que começamos às 7 e vamos até bem perto das 9 da manhã. E começamos este bloco com informação sobre pronúncio de um final de semana. Pela informação que adiantaste no primeiro bloco, no sítio onde estava complicado na Avenida 21 de Janeiro, em frente ao nosso centro. Neste momento, onde é que te encontras? Viva! Renovados votos de saudações, Celestino Zola e a audiência. Neste momento estamos na Avenida
Revolução de Outubro, ou se preferir, na Rua Revolução de Outubro. Para se ter uma ideia, é a estrada que sai do aeroporto e liga pontos como a Samba, bem como também liga pontos como a própria Mutamba, ou antes passando pela Maianga. E aqui o trânsito já começa a se fazer sentir, a circulação rodoviária. Estas imagens que o Bruno Costa agora vai captando é o desvio para quem passa, por exemplo, pelo município da Maianga, chegando até então ao centro da cidade, que já começa a ficar completamente carregado, muito mais afunilado. Há aí também o que se pode ver, duas motas de 3 rodas. As imagens não mostram isto, que acabam também, de certa forma, por estreitar a própria via, o que condiciona a mobilidade dos veículos ou dos carros que por aqui circulam. Este desvio, no caso que acabávamos por mencionar, é o desvio para quem, por exemplo, vai descer até a Samba. Já quando olhamos para um ponto diferente, na mesma direção, entretanto, mas sentido para quem sobe, por exemplo, ao aeroporto, o trânsito faz-se na tranquilidade, quer para quem sai, por exemplo, da Samba ou para quem sai do centro da cidade, no caso Mutamba. Daqui a pouco o Bruno Costa vai dar a ver também um outro ângulo, a continuação desta mesma estrada, mas já num outro ângulo, e agora sim que se pode ver aqui. Há o desvio que sai bem adjacente aqui a uma clínica já de referência, que vai então também se mostrando meio que afunilado. O trânsito ora vai se mostrando desafogado, ora vai se mostrando então um pouco mais afunilado. Para quem queira pegar aqui essa estrada daqui da Avenida Revolução de Outubro, para quem sai, por exemplo, do aeroporto, há já mais à frente agentes reguladores de trânsito, ou agente regulador de trânsito, assim está correto, que vai colocando alguma ordem e vai, de certa forma, acautelando também aí os automobilistas para que possam então trafegar com mais tranquilidade. O sentido contrário vai apresentando já também um trânsito que vai ficando carregado, justamente devido também à ordem que o próprio agente regulador de trânsito vai fazendo o seu serviço, tanto para o sentido descendente quanto para o sentido ascendente. É o cenário que vai-se mostrando aqui a circulação rodoviária neste perímetro em que nos encontramos, por cima daqui da pedonal imposta neste troço, que julga-se ser também importante para aquilo que é a mobilidade urbana, aquilo que é a circulação rodoviária. Celestina Zola, este o retrato que podemos fazer a esta altura, e fica também, obviamente, aqui o conselho para os automobilistas ou alguém que esteja a nos acompanhar em casa, que se a esta hora já estiver preparado ou preparada para sair de casa e chegar até o centro da cidade, fica aqui o conselho de que a esta altura a Avenida Revolução de Outubro, no caso, para melhor compreensão, para quem sai do aeroporto passando pela Samba, Maianga, para chegar até o centro da cidade, já se encontra congestionada no sentido descendente. Já no sentido contrário, para quem sobe, por exemplo, para o aeroporto e outros pontos como o Rocha Padaria, o trânsito faz-se na tranquilidade. Bom dia. Bom dia, Ernesto.
Jaime, trânsito em Luanda complicado nesta manhã de sexta-feira. O Ernesto volta a trazer, a radiografar outros pontos da cidade capital nesta manhã. Por hora nós seguimos, vamos ao encontro da Janete Meio-Dia. Janete Meio-Dia, nós já entramos assim, como deixamos a porta, como deixamos a porta assim entreaberta. Pronto, agora sim. Então nós já entramos, nós já chegamos. Bem-vindos de volta. Já estamos na rádio. Exatamente, já estão na rádio. A rádio deixa a porta aberta para entrarem os homens e mulheres da televisão. Muito sempre bom. Com muito gosto. Muito bom. E é muito bom ser recebido assim. Dizem que quando nos recebem bem, nós voltamos. Exatamente, então, exatamente. Por isso é que nós estamos, volta e meia, estamos aí na rádio para fazer esta nossa manhã acontecer com muita boa disposição, muito bom humor, informação, informações inusitadas. Exatamente, algumas vezes. Exato. E também atualizar os nossos ouvintes e telespectadores. Janete Meio-Dia. Pela Nova Madeira, que é composta pelo Silver e pelo Crisol. Está a sentir os nomes? Silver, Crisol. Silver e Crisol. Eles dizem, Celestina, que cantam há 14 anos. Mas a Celestina, como já é mãe, olha só para a cara deles. Eles têm 14 anos. Parecem ter 14 anos. Janete Meio-Dia. Estamos todos no gozo a brincar. Assim mesmo. E já podemos, se temos tempo, não é? Já Olha, parece que têm mesmo 14 anos. Olha. Se calhar começaram a cantar na barriga. Olha, assim tem aquelas mães que dão o testemunho dos filhos. Não, ele já canta desde bebê. Aquele tá, também conta. Exatamente. O batucar da latinha. Aí começou já a identificar a tendência artística da criança. Pronto. Mas é assim, na brincadeira, para deixar os nossos convidados mais à vontade. Sejam bem-vindos à Rede Girassol. Agora estão na rádio e na TV. Exatamente. O que é que a dupla canta? Olá, bem-vindos. Vamos deixar que eles falem. Então, a Celestina perguntou qual é o... Nós aqui já conversamos um bocadinho sobre isso, mas a Celestina acabou de chegar, então vamos fazer a visita, estar dentro. Assim, muito rapidamente, depois ouvir um pouco. Que os identifica. Exato. A gente faz R&B, nesse caso, mas viajamos também em Kizomba, Guerozuque e o Samba. A gente faz de tudo, mas o R&B é quem nos identifica. Okay. Exatamente. Exatamente. Vocês têm assim os nomes... peculiares. Silver e Crisol. São artísticos ou são mesmo os vossos nomes? Silver é prata, será? É prata em inglês. Que é por isso. Ele canta como ouro, atenção. Ok. Olha, a Janete Meio-Dia tem ouvidos apurados, então eu acredito. A Celestina confia em mim. Muito bom. Exatamente. Eles já nos abrilhantaram com dois temas. Cantaram primeiro Sentimento e depois Minha Terra, Minha Angola, já agora. E vamos agora saber qual será o próximo tema. Temos tempo, certo? É certo. Vamos ouvir aí um pouquinho e depois eu saio de fininho e deixo-vos aí com a boa música. E depois volto. E sim, de mansinho. Eu saio de fininho e volto de mansinho. Ok. Agora, qual será o próximo tema? Anel de Rubi. Anel de Rubi. Rui Veloso. Sentimento, Minha Terra, Anel de Rubi. Estamos no âmbito do amor. Vamos a isso. Vamos embora. Tu eras aquela que eu mais queria para me dar algum conforto e companhia. Era só contigo que eu sonhava andar, ficar ao teu lado e quem sabe talvez casar. Ai, o que eu passei só por te amar. As salivas que eu gastei para te mudar. Mas esse teu mundo era mais forte do que eu.
que nem com a força da música ele se moveu. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi pra te levar ao concerto que havia no Rivoli. Só o coro. Que eu mais queria pra me dar algum conforto e companhia. Era só contigo que eu sonhava andar, ficar ao teu lado e quem sabe talvez casar. Ai, o que eu passei só por te amar. As salivas que eu gastei para te mudar. Mas esse teu mundo era mais forte do que eu, que nem com a força da música ele se moveu. É assim na Rede Girassol, manhã, sua manhã de sexta-feira, manhã agradável, com informação, música boa, aqui nesta nossa conexão rádio-televisão, televisão-rádio, um momento preparado especialmente para si que nos acompanha a esta hora, para si que nos acompanha todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 até às 9 da manhã. O Bom Dia com Energia começa mais cedo que o Manhã Girassol, começa às 6 horas. Então, continue ligado aí daquele lado que nós temos muito mais para lhe oferecer. Por ora, seguimos com a atualidade. O governador de Benguela defende a construção e apetrechamento de unidades sanitárias para que se evite a grande procura dos serviços de saúde nas unidades de referência. Manuel Nunes Júnior falava nesta quinta-feira no município de Dombe Grande, no ato que marcou o lançamento do primeiro bloco para a construção de um centro hospitalar de referência. Há algum tempo que os munícipes de Dombe Grande socorrem-se do município da Baía Farta e do Hospital Geral de Benguela para os cuidados de saúde por conta do desabamento da unidade de saúde daquele município, situação que tem causado alguns transtornos para os munícipes. O serviço de saúde está péssimo, não está muito... não está muito assim legal. Nós queremos melhorar. E nós não conseguimos fazer análise em conforme essa consulta. Não temos análise e sempre nos passam só receita e não temos como fazer. Então, com isso tudo, nós também agradecemos tanto porque vai nos ajudar na nossa saúde. A dificuldade dos munícipes será resolvida brevemente com a construção do Centro de Saúde de Referência, de acordo com o governador provincial de Benguela, que nesta quinta-feira deu início às obras de construção da referida unidade, com o lançamento do primeiro bloco. Se fizermos isso nos vários municípios que temos na província, isso vai fazer com que os cuidados primários de saúde sejam melhorados. E ao melhorarmos os cuidados primários de saúde, vai fazer com que a pressão sobre os hospitais, o hospital provincial, seja menor. E trabalhando sob menor pressão ao hospital provincial, a qualidade do serviço também vai ser maior. Portanto, isso é uma estratégia importante, no sentido de que temos que reforçar os cuidados primários de saúde, e reforçando os cuidados primários de saúde, vamos ter melhores serviços para os hospitais de referência. A ideia, de acordo com o diretor do Gabinete Provincial da Saúde, é tornar o futuro centro sanitário de referência o Hospital Municipal do Dombe Grande, com a inserção de outros serviços hospitalar. A perspectiva de projeção desta unidade terá a possibilidade, depois, com o tempo, de poder crescer para outros serviços. Dito de outro modo, o que muda de um centro de referência para
um hospital municipal, é que neste centro nós não teremos o bloco operatório já nesta primeira etapa e posteriormente crescer para estas áreas. As valências do centro de referência foi também discutido o hospital municipal. Daí, na sua projeção, ter sido estudado para a evolução para um hospital municipal. Esta unidade. O projeto de construção da unidade sanitária de referência do município do Dombe Grande está avaliado em mais de 200 milhões de kwanzas e será construído num prazo de 6 meses, inserido no programa de investimentos públicos da província de Benguela para 2026. O número de catadores de materiais recicláveis no país cresceu nos últimos tempos. A atividade é atualmente desenvolvida por mais de 2.000 jovens, segundo dados apresentados nesta quinta-feira na primeira Conferência Nacional que decorre em Luanda. Os catadores pedem a formalização da atividade. Atualmente, mais de 2.000 pessoas em Angola trabalham na recolha, triagem e reciclagem de resíduos sólidos gerados um pouco por todo o país. Neste sentido, a recolha desses resíduos tem ganhado corpo em Angola, principalmente em Luanda, onde as famílias têm enfrentado dificuldades de subsistência. Segundo o presidente da Associação Nação Verde, Nuno Cruz, os catadores desempenham um papel crucial na gestão de resíduos e afirmou que em 2025 mais de 50 toneladas de lixo foram recolhidas em Luanda. O número de catadores que têm andado a olhar para os resíduos sólidos urbanos como uma oportunidade de emprego está aí à ronda de 2.000, 3.000 catadores até o momento. O catador vem efetivamente também trabalhando no sentido de garantir que as nossas comunidades estejam mais limpas. Sob o lema Juventude e Ambiente, a Associação dos Jovens Catadores de Materiais Recicláveis de Angola realizam de 5 a 6 de março a primeira Conferência Nacional, que visa refletir sobre a atividade. O presidente da associação, Manuel Salvador, falou dos objetivos do evento. Valorizar a economia circular, promover a economia circular em Angola e não só, e valorizar os catadores que são o primeiro agente nessa cadeia. Em representação da ministra do Ambiente, Adérito Mohamed falou com tristeza das condições em que muitos catadores procuram o rendimento para o sustento das suas famílias e descreveu a ação como um ato de amor. A maioria destas pessoas não são malucos, não. São trabalhadores honestos que procuram com toda a sua dignidade defender a sua forma de estar, a sua forma de ganhar algum rendimento para poder sustentar as suas famílias. Fazem-no por amor. Apesar das contribuições ambientais e sociais dos catadores, estes não são legalmente reconhecidos como trabalhadores. A questão também da legislação da atividade, que é uma atividade somente, não ainda uma profissão, que enquanto não ser profissão tem alguns direitos que quem realiza essa atividade não tem benefício. Angola deve começar efetivamente a apostar na valorização dos resíduos. E se quisermos apostar na valorização de resíduos, temos que olhar na formalização da atividade dos catadores. Nuno Cruz apelou, por outro lado, à reabertura das casas de pesagem ou à adoção de ecopontos como alternativa para os catadores. Porque nesse exato momento nós temos milhares de catadores que deixaram de fazer essa atividade de recolha de resíduos nas comunidades porque não têm aonde entregar. É preciso que se repense a medida, porque nesse momento estão milhares de famílias a passarem por situações muito difíceis, porque são famílias que veem na catação do lixo como o seu meio de subsistência. Estando as casas de pesagem efetivamente encerradas, os catadores também não têm aonde entregar os seus resíduos recicláveis. Nós gostaríamos de deixar aqui uma alternativa, uma sugestão, que é a implementação de ecopontos.
O governador da Lunda Sul, Gildo Matias José, visitou nesta quinta-feira as instalações da Sociedade Mineira de Catoca, com foco na promoção de iniciativas de desenvolvimento social na província. No quadro do reforço da cooperação institucional, o governador da província da Lunda Sul, Gildo Matias José, efetuou nesta quinta-feira uma visita de trabalho à Sociedade Mineira de Catoca com o objetivo de inteirar-se sobre os programas de responsabilidade social da diamantífera. Com aquilo que são as nossas preocupações. Como sabem, nós temos um protocolo de cooperação no âmbito da responsabilidade social de Catoca, ligado às áreas das infraestruturas, à área da agricultura, à área da educação, à área do empreendedorismo. Portanto, nós viemos também cá um pouco tomar contacto com esses programas e também repensá-los no sentido de imprimir maior dinâmica e termos uma maior capacidade de abrangência do ponto de vista do impacto que esses programas têm em relação às nossas populações. Viemos não só para tomar conhecimento com a realidade e o funcionamento da nossa mina de Catoca, mas também para nos inteirar daquilo que são um conjunto de programas de natureza da responsabilidade social corporativa da empresa e reiterar a nossa disponibilidade para continuarmos a trabalhar juntos para promover outros setores da nossa economia. Costumamos mesmo dizer que Catoca é o pulmão que vai impulsionar a diversificação da nossa estrutura económica provincial. Segundo informações avançadas pelo diretor técnico da Sociedade Mineira de Catoca, a diamantífera tem contribuído de forma significativa no desenvolvimento das comunidades. Por ser o que somos, temos uma responsabilidade muito grande ao nível social. Nós participamos nos grandes eventos que a província realiza. Temos responsabilidade com as comunidades. Portanto, penso que a nossa relação é boa, é positiva. O governante percorreu passagens pela sala de amostras de diamantes, a mina e, por fim, visitou o projeto das casas sociais no bairro Sambaia. A barragem de Undu é localizada na província do Cunene, no município do Covelai, comuna de Mukolongondojo, implementado pelo Executivo no âmbito do Programa de Combate aos Efeitos da Seca no sul de Angola, encontra-se na fase final de execução, estando prevista a sua conclusão em maio do corrente ano. Trata-se de uma infraestrutura hídrica, estruturante e de elevado impacto estratégico, concebida para assegurar uma resposta sustentável aos desafios impostos pela seca cíclica que afeta a região sul do país. Do ponto de vista técnico, o empreendimento contempla uma barragem com 32,80 metros cúbicos de altura e 150 metros de comprimento, com capacidade de armazenamento de 170 milhões de metros cúbicos de água. O projeto integra igualmente um canal adutor com 75 quilómetros de extensão e 15 chimpacas, garantindo a distribuição eficiente dos recursos hídricos às populações e ao setor produtivo. A infraestrutura irá beneficiar diretamente mais de 55 mil habitantes e cerca de 60 mil cabeças de gado, reforçando a segurança hídrica, impulsionando a atividade agropecuária e promovendo a resiliência das comunidades face às alterações climáticas. A Sonangol torna público o registro de um incidente pontual verificado nesta quinta-feira, 5 de março, e que envolveu o navio petroleiro Sonangol Namib, registrado com a bandeira das Bahamas e ao serviço da Stena Sonangol Suez Maxpool. Relatórios preliminares indicam a ocorrência de uma explosão localizada na área do Convés quando a embarcação se encontrava ancorada na zona de Khor al-Zubair, no Iraque, a aguardar operações de carregamento. O petroleiro informa, ou seja, a petrolífera informa que toda a tripulação encontra-se em segurança e não há registro de feridos. O navio mantém-se estável e sob controle operacional. Os procedimentos de segurança previstos foram prontamente ativados, estando em curso avaliações técnicas adicionais em coordenação com as autoridades marítimas locais e as entidades técnicas competentes. A Sonangol informa ainda que continua a acompanhar a situação, mantendo ativos os mecanismos de monitorização e coordenação adequados. A
A Embaixada de Israel em Angola esclareceu nesta quinta-feira, em conferência de imprensa em Luanda, o posicionamento do seu país em relação ao atual conflito com o Irão. No encontro com jornalistas, a missão diplomática sublinhou que as ações militares israelitas têm como alvo infraestruturas e bases militares iranianas, tendo garantido que a população civil está fora destas operações. Leo Vinovetsky abriu as portas do seu gabinete para falar com a imprensa angolana, para dar o ponto de situação sobre a guerra que põe de um lado os Estados Unidos e Israel e do outro lado o Irão. Para o conflito que aos poucos vai ganhando outros contornos, o embaixador de Israel avançou que o alvo não é atingir o povo iraniano. Em relação aos objetivos daquele ataque preventivo da Força Aérea Israelita, basicamente são três, né? Um é, na primeira, você pode colocar na primeira, na segunda, é basicamente que a ameaça existencial sobre Israel acabe, mas totalmente, 100%, não mais ou menos, acabe totalmente, sim? E isso pode ser feito em vários caminhos, né? O outro é também que o povo iraniano tem a oportunidade também de olhar para o futuro de um jeito diferente, sim? Hoje está atacado pelo seu próprio regime, sim? No mês de janeiro somente o regime iraniano aniquilou, matou mais de 30 mil manifestantes iranianos que procuravam liberdade, justiça e outras coisas. E o terceiro objetivo, eu diria, que a região seja limpa de capacidade nuclear. Sem avançar sobre a possibilidade de ajuda de África e Angola em particular, o embaixador concentrou-se apenas em referir que Israel olha, por enquanto, como uma fonte de experiência. De nossa experiência, dá para tirar uma lição também de diferentes continentes, né? Talvez na África também, ou países específicos também. O que eu acho hoje é que temos o respeito e mesmo até o abraço de muitos países africanos que entendem perfeitamente a natureza de nosso operativo, o Leão Rugente, o Rugido do Leão. E a gente está em comunicação permanente com muitos dos funcionários, dos líderes africanos, então explicando a lógica daquele operativo, daquela operação. E assim como tem outros conflitos no mundo inteiro que também dá para que Israel também pegue uma lição, eu acho que é uma coisa assim que é mútua, é recíproca, né? Mais do que sentar para negociar, o que o Israel quer é cumprir com os seus objetivos. Daí surgir a Operação Rugido do Leão, uma parceria entre Washington e Tel Aviv, a fim de acabar com a ameaça existencial protagonizada por Irão, segundo Leo Vinovetsky. Temos muito entendimento com muitos países em diferentes regiões do mundo, então para nós é muito importante fazer aquela ação em coordenação, a maior coordenação possível. E o que estamos testemunhando hoje é aquela coordenação, uma coordenação bem feita. E tem umas perguntas, por exemplo, quanto tempo venimos planejando. A gente tem planejando aquela iniciativa há muito tempo atrás. E por quê? Porque a gente infelizmente conhecemos a natureza do inimigo. Então, o tempo todo pensando como é que a gente pode acabar com aquela ameaça. E chegou o momento. E seguimos para as notícias fora das nossas fronteiras. Soldados sul-sudaneses, incluindo 2 oficiais, serão submetidos a uma corte marcial por um massacre de civis ocorrido no mês passado, disse o porta-voz do Exército nesta quarta-feira. O país, cada vez mais instável, está a testemunhar uma onda de confrontos entre as forças governamentais e da oposição, grande parte deles no estado de Jonglei, no leste do país, onde pelo menos 280 mil pessoas foram deslocadas
10 de dezembro. Segundo as Nações Unidas, pelo menos 25 civis, incluindo mulheres e crianças, foram mortas no condado de Ayotte, no estado de Jonglei, em 21 de fevereiro, de acordo com a oposição. O porta-voz do exército, Lul Huai Quang, disse à France Presse que 2 oficiais, incluindo um major e vários sargentos, foram presos e responderão por acusações da capital Juba antes de serem levados a julgamento perante um tribunal militar competente, e afirmou que as mortes foram atribuídas a alguns elementos sob o comando do general Johnson Oloni, que foi filmado em janeiro, ordenando às tropas que não poupassem vidas em Jonglei. Quang afirmou que os soldados saíram sem o conhecimento ou autorização do comandante da divisão e também afirmou que eles faziam parte de um grupo de milícia aliados às forças da oposição, partes do qual ainda não haviam sido totalmente integrados ao exército. Manhã Girassol, sexta-feira, última edição da semana. Seguimos agora para a leitura das capas dos principais jornais do país e do mundo. Ataques contra Tirão, mira em reduto do Hezbollah e infraestrutura iraniana. Os ataques no Líbano são os mais intensos desde o cessar-fogo de 2024 entre Israel e Hezbollah e são um sinal de uma nova frente no conflito. O The Times escreve na sua capa: Trump precisa ajudar a escolher o próximo líder do Irão. O presidente dos Estados Unidos chama o filho do Ayatollah o favorito para sucessor de Lev, enquanto Sir Keir Starmer implantou mais 4 jatos. O Jornal de Desportos A Bola escreve na sua capa: Sporting admite saídas, um verão de milhões. E seguimos para o estado do tempo. A cidade de Nalatando terá previsão de dia com nebulosidade variável, temperatura mínima de 18 graus e a máxima de 35, umidade do ar de 67%. A cidade de Namibe terá o dia, a previsão é que o dia amanheça nublado e retorna a sol. Temperatura deve rondar os 20 graus de máxima e 28 de mínima. Umidade do ar de 76%. Já a cidade de Malange poderá ter um dia nublado. Temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 31. Umidade do ar de 66%. Seguimos agora para o nosso último intervalo nesta manhã. Olá, uma vez mais, bom dia. Estamos de volta, já a caminhar para a reta final deste nosso encontro. Esta nossa viagem que começou às 7 horas e vai até aproximadamente 9 horas. Estamos mesmo a caminhar para o fim. Mas o momento agora é para desporto no Manhã Girassol. E é presença essa semana do Manuel da Cruz, aqui no Manhã Girassol, a nos trazer todas as informações desportivas. Manuel da Cruz, bom dia, seja bem-vindo à última edição do Manhã Girassol da semana. Bom dia, Celestina. Bom dia também para quem nos acompanha lá em casa. Manuel, há já alguns zunzuns para selecionador da seleção dos Palancas Negras. Exatamente, trata-se do senegalês de 49 anos de idade, Aliou Cissé, um técnico conhecido nas lides do futebol africano, foi campeão africano como treinador da sua seleção em 2021 nos Camarões, no triunfo do Senegal diante do Egito na final. Aliou Cissé também chegou à final do CAN 2019 como técnico do Senegal, perdeu diante da Argélia por uma bola sem resposta no CAN que se disputou no Egito, e neste ano esteve a treinar a seleção da Líbia. A Líbia que jogou diante de Angola no apuramento ao Campeonato do Mundo de 2026. Empatamos a 1 golo em casa da Líbia e perdemos por 0-1 no Estádio Nacional 11 de novembro. É um técnico cujo valor de mercado é muito alto.
tem um orçamento a rondar por mês os 76 mil euros, estamos a falar aproximadamente 82, 83 milhões de kwanzas, muito alto para os cofres da seleção nacional. Mas, se for o técnico escolhido para comandar os Palancas Negras, penso eu ser uma mais-valia. No entanto, a FAF deve gastar muito e mais. Mas este técnico cumpre um dos requisitos impostos pela FAF, é que o novo selecionador seja um conhecedor do futebol africano. Um dos requisitos, o outro poderá ser o fator língua. Ali o Cissé fala o inglês e o francês. A comunicação com os nossos jogadores poderá ser difícil, no entanto, não é impossível, porque existem muitos técnicos que não falam a língua de origem do país onde trabalham, todavia deve-se adaptar. Mas poderá ser uma mais-valia, é um técnico conhecedor do futebol africano, é um técnico com experiência. Como jogador, já teve muita experiência, foi capitão da célebre seleção do Senegal, que chegou aos quartos de final do Mundial 2002, o Senegal que venceu a França, então campeã do mundo. É um técnico que chegou à final do CAN 2002, perdeu diante dos Camarões como jogador. Então, vamos esperar, mas é uma novela com muitos capítulos, muitos episódios. No entanto, Aliou Cissé é um nome a se levar em conta, é um técnico conhecido a nível de futebol africano e também mundial. É mais um nome que surgiu depois de uns tantos outros, não é? Mais um nome de muitos. Também já se cogitou um técnico da seleção sub-23 de Portugal, Beto Bianchi, o hispano-brasileiro que orienta o Cabo Corpo do Palanca, Miller Gomes, tanto outros técnicos. O que mais nos deixa pasmados é mesmo a ausência de um técnico principal no combinado nacional. Angola está sem um treinador oficial e na próxima semana começa já a data FIFA, a primeira data FIFA do ano. Fica complicado para os Palancas Negras. Já começam a competição com desvantagens. Exatamente. Emanuel da Cruz, vamos ao desenvolvimento dos temas agendados para hoje. Muito bem, é com os Palancas Negras que começamos. Mais um nome foi revelado na lista dos prováveis técnicos para assumir o comando técnico da Seleção Nacional. Trata-se do senegalês Aliou Cissé. Angola está prestes a saber quem será o próximo selecionador dos Palancas Negras. Essas informações começam a sair de especulações e a ser mais verídicas. Segundo o site Bantu News, uma comitiva da Federação Angolana de Futebol, liderada por Carlos Alonso Cali, foi vista em França, em reunião com o técnico Aliou Cissé. O portal avançou ainda que as probabilidades do treinador senegalês assumir o comando dos Palancas Negras são enormes, uma vez que está descontente com questões administrativas que vivencia no futebol líbio. Por conta disso, poderá apressar a assinatura do acordo com a Federação Angolana de Futebol. Aliou Cissé, de 49 anos de idade, é treinador de elevado prestígio no continente africano e não só. Como técnico, possui 2 títulos do CHAN e um troféu do CAN ao serviço dos Leões da Teranga. Como atleta, fez quase toda a carreira entre França e Inglaterra. Representou clubes como Paris Saint-Germain, Montpellier, Lille, Birmingham City e Portsmouth. O treinador, além de senegalês, também possui nacionalidade francesa. Temos aqui uma bela carta no baralho da FAF para ocupar o cargo de selecionador dos Palancas Negras. O angolano Alberto Cardon é de opinião que o novo selecionador nacional seja um angolano. Conhecido por muitos como o decano dos treinadores da província do Ambo, Alberto Cardon esteve à frente de muitos clubes que disputam o Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. O treinador que conquistou a Taça de Angola com o Bravos do Maqui do Mochico em 2015 é de opinião que o próximo selecionador nacional seja um angolano. E eu acredito que em função do período difícil que nós estamos a viver na nossa seleção, eu era da opinião que nós fôssemos buscar um treinador nacional, com currículo, com competência, com qualidade, com formação, para futuramente pegar os destinos da nossa seleção. Primeiro porque é um treinador que conhece a praça, o nosso futebol. Conhece o nosso futebol. Conhece os jogadores que evoluem na diáspora. Conhece o futebol africano. Né? Então eu acho que nessa altura seria obviamente, né? Seria a escolha ideal, não é? Era um treinador nacional. Agora, o que é que nos preocupa? É que
às vezes, as condições que a gente dá aos treinadores estrangeiros, a gente não dá no nacional. Por quê? E às vezes são treinadores que até têm o mesmo nível. O técnico de 62 anos de idade pede mais valorização aos técnicos nacionais quando o assunto for assumir grandes responsabilidades. Os nossos treinadores têm muita competência, só que infelizmente às vezes não têm tido essas oportunidades. Não é? Então, ir buscar nessa altura um treinador estrangeiro que já vem com conhecimentos daquilo que é o futebol angolano, a organização da nossa federação, do nosso desporto, sinceramente que eu não sei se hoje teríamos condições para irmos buscar um treinador estrangeiro, não é? com currículo, com conhecimento do futebol africano, que conhece o futebol angolano, não sei, duvido muito. Alberto Cardon é a favor que a família do futebol angolano faça uma reflexão profunda quanto ao contexto atual da seleção nacional. É motivo de reflexão, não é? Em relação àquilo que se está a passar no nosso futebol, particularmente na nossa seleção. Portanto, não é a primeira vez que isso acontece, que um treinador abandona, que na nossa opinião, voluntariamente, obviamente que ele teve os seus motivos, não é a primeira vez, porque ainda estamos bem recordados, o Hervé Renard abandonou precisamente nas mesmas condições, e isso mostra que de facto alguma coisa no nosso futebol não vai bem. E em que aspecto? No aspecto da organização interno, não é? E no nosso dirigimento desportivo. É motivo de nós pararmos e pensarmos o que é que de facto a gente quer. Nós não podemos continuar pensando em resultados imediatos, não vamos conseguir. Não é? Portanto, nós temos que trabalhar em função de um projeto para sabermos de facto o que é que nós queremos, para quanto tempo é que nós devemos trabalhar aquele projeto e quanto tempo nós devemos colher resultados em função do projeto que nós vamos elaborar. Recordo que a seleção nacional encontra-se sem um técnico principal depois da rescisão contratual entre Patrício Bomel e a FAF. E da Liga Unitel Girabola, o duelo entre os Bravos do Maqui do Mochico e o Petro de Luanda é o cartaz da jornada 17. A segunda jornada da segunda volta do Girabola Alegria do Povo reserva partidas convidativas para este fim de semana. Em Calulo, o Recreativo do Libolo, que está na 10ª posição com 20 pontos, recebe o Redonda Futebol Clube do Bengo, que está no 15º lugar com 14 pontos. Estando na zona vermelha, o Redonda vai tentar contrariar o favoritismo da formação da casa às 15 horas no Estádio Municipal de Calulo. O prato quente desta ronda é o jogo entre o quarto colocado com 29 pontos, Bravos do Maqui, e o líder Petro de Luanda com 42 pontos. O encontro está agendado para as 15 horas no Estádio Mundundo Leno, onde os tricolores terão a tarefa de travar os maquisardes e conquistar mais 3 pontos. No Dundo, o nono colocado da tabela com 20 pontos, Sagrada Esperança, recebe o Desportivo da Huila, que está na 5ª posição com 22 pontos. No seu reduto, os diamantíferos são apontados como favoritos diante da turma de Paulo Torres. O Desportivo da Lunda Sul viaja até o Zaire para medir forças com o aflito São Salvador do Congo, que está com 15 pontos no 14º lugar. Com 20 pontos na 8ª posição, a formação da Lunda Sul vai tentar justificar a sua ida ao norte de Angola. Em Luanda, o Interclube de Roque Sapir, que está com 22 pontos na 6ª posição, recebe Luanda City, que soma 18 pontos na 12ª posição, às 16 horas no estádio 22 de junho, no Rocha Pinto. O derby de Benguela acontece no estádio de Ambaca às 16 horas. O Ilhete de Benguela enfrenta o 1º de Maio de Benguela. O Ilhete, neste momento, soma 35 pontos na 3ª posição, ao passo que o seu adversário espreita a zona de despromoção com 17 pontos no 13º lugar. O Cabo Scorp do Palanca joga no estádio do Buraco diante da Académica do Lubito às 16 horas. Os lubitangas estão com 18 pontos no 11º lugar e a equipa da Rua F está no 7º lugar com 22 pontos. Esta será uma partida aberta. E por último, o invencível e segundo colocado com 36 pontos, 1º de agosto, recebe às 16 horas no estádio França Andalo o último colocado, Gelson Futebol Clube de Luanda, que está com 7 pontos. O Gelson deve lutar pelos 3 pontos.
Lembro que o Petro de Luanda é o líder da prova com 42 pontos, seguido pelo 1º de agosto com 36 pontos e em terceiro lugar está o Ilhete de Benguela com 35 pontos. Quanto ao melhor marcador, o avançado congolês democrata Dago Chimbamba, do 1º de agosto, comanda a lista com 9 golos, seguido pelo ponta brasileiro Tiago Reis, do Petro de Luanda, com 8 tentos, e em terceiro com 7 golos está o avançado Rupson. O desenvolvimento, o basquetebol Liga Azul, com 39 pontos de diferença. O Sporting de Luanda venceu o Vila Clotilde no jogo de destaque da terceira jornada do Campeonato Nacional Sênior Feminino por 88-49. Leão Fernando Souza foi o palco do jogo de destaque da terceira jornada da Liga Azul, Vila distância de 25 pontos, com 52-27 no fim do segundo período. No reatar, só dava Sporting, que aproveitou as falhas do Vila para faturar mais com parcial de 17-10 no terceiro quarto. E no último período, a equipa visitante confirmou o triunfo de 88-49, que foi desenhado desde o primeiro minuto. Ao reagir ao resultado do jogo, Júlio Machado, treinador principal do Vila Clotilde, reconheceu a superioridade do oponente e visou os próximos desafios. Sabemos que é uma equipa campeã, uma equipa muito aguerrida, uma equipa que já está com um bom ânimo de jogo. Jogaram provincial, o Vila não jogou provincial, jogadoras novas, uma equipa nova. O Sporting é uma equipa superior a nós viemos para tentar marcar acima de 40, 50 pontos, conseguimos 49 pontos, está muito bom, eles marcaram 80 e tal pontos, está de parabéns ao Sporting e a minha equipa. Vamos trabalhar para poder renovar e para ver se os próximos jogos possamos a Malta vencer, que vamos jogar com os Escorpiões. Depois temos o 1º de agosto também, que é uma equipa, e depois ir lutar a Benguela, que é o jogo mais importante, que a Malta vai trabalhar para isso. Do outro lado, a treinadora principal do Sporting Clube de Luanda, Ângela Cardoso, disse que foi um duelo que esteve sob controlo do seu conjunto. Um jogo relativamente ao nosso alcance, conseguimos ter ao nosso favor a vitória, a nossa terceira jornada nesse campeonato. É uma primeira volta no qual todas as equipas vão tentando implementar e mostrar o que têm trabalhado para a preparação nesse campeonato nacional. Nós, o Sporting, estamos a procurar ajustar o que tem falhado a nossa equipa, mas ainda precisamos de algum reajuste a fazer durante a competição. A cestinha do encontro foi a Poste Sorte Vida Barbosa do Sporting com 18 pontos. Com esta vitória, o Sporting passa a somar 5 pontos na tabela classificativa e o Vila Clotilde mantém-se com 3 pontos. Liga Azul a colocar um ponto final quanto à presença do desporto no Manhã Girassol, última edição da semana. Manuela Cruz, obrigada por estas informações e desejo assim um bom fim de semana. Estamos juntos. Estamos juntos. E nós seguimos para o nosso último contacto com Bom Dia com Energia. Janete, meu dia, já entramos? Já entramos para o momento, a parte final deste nosso encontro. Exato. Este encontro que para vocês começou às 6 da manhã e para nós às 7 horas e acabamos cortando a meta juntinhos. Exatamente. E sexta-feira, como sempre, aquele ambiente mais cantante, mais descontraído. Exato. E vamos encerrar este nosso encontro com música, certo? Exatamente. Está conosco hoje a dupla Nova Madeira. Vamos saber da dupla o que é que tem agora para nos apresentar. Ouvimos aqui diversos temas, composições próprias e também interpretações de outros cantores. Agora, vamos para uma interpretação, para uma composição própria. Qual é o tema? Vamos viajar na nossa composição. Vamos cantar Saudade. Okay. Qual é o estilo? Já agora? Saudade. Vamos cantar Saudade. Ok. Muito bem. Pronto, a Cristina perguntou o estilo da música Saudade. O estilo da música Saudade. Essa é uma clássica, praticamente uma música só clássica, né? Só guitarra e violão. Ok. A gente não entrou em estúdio ainda.
Então vamos a isso. Saudades. Janete, meio-dia, antes de começarmos a ouvir a música, deixa-me despedir-me de vocês. Exatamente. Foi uma semana bastante produtiva, bastante agradável. Exatamente. Então, desejo assim aos rádio ouvintes e também à dupla que está aí consigo uma ótima continuação de uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. E nós vamos aqui ficar a ouvir a música desta dupla. Muito bem, Celestina Zola, foi uma honra muito grande. Voltamos na segunda-feira com a mesma energia e boa disposição de sempre. Bom fim de semana, bom dia com energia. Bom dia! E para nós também está tudo dito hoje, nesta sexta-feira, 6 de março de 2026. Termina aqui a nossa missão por hoje. Obrigada pela atenção dispensada e pelo carinho de sempre. O Manhã Girassol volta a estar consigo na segunda-feira. E nós vamos ficar assim, vamos encerrar neste clima música que vem da Girassol FM. Bom dia com energia. Até o nosso próximo encontro. A tua casa só tem ida para sempre voltar. Sei que não será possível, tenta só. Não consigo superar, voltar. Sei que não será possível, tenta só. Não consigo. Saudades e saudades. Oh, saudades e saudades. Oh, coração não calma e a mente reclama. Não existe mais porta que dá acesso à volta. Saudade no meu peito sufoca. Vida como o tempo tu não volta. Ligeiramente só. Ai que amor te levou. Hoje vivo com as memórias, lapidando a minha história. Será que vai dar a seguir? Não será a mesma coisa. Essa dor que existe em mim, ao lembrar daquele fim do. E hoje sobraram saudades e saudades. Oh.